Começando mais um programa Vida e Saúde. Como é que você tá? Eu espero que esteja bem, torço para que você esteja bem e espero que fique ainda melhor depois do nosso programa aqui de hoje, que vamos falar da vitamina D e também vai ter receita para você fazer aí na sua casa, deixar tudo mais gostoso, mais leve, mais saboroso e com saúde também. Eu quero convidar você para pensar um pouquinho numa frase de Philip Yancey que diz o seguinte: o relacionamento com Deus não promete o livramento sobrenatural das dificuldades, mas o uso sobrenatural delas. Essas mesmas dificuldades podem ser usadas então para o seu crescimento e para, de repente, a aproximação de Deus. O programa está começando, você pode interagir com a gente, dizer o que gosta aqui no Vida e Saúde, o que quer ver aqui, que tipo de assunto você gostaria de ouvir aqui no Vida e Saúde. E os canais, você está vendo aqui na tela alguns, mas você pode acessar Facebook, pode acessar Instagram. No blog tem artigos, dicas, vídeos na íntegra e receitas que você pode compartilhar com quem você ama. Não esquece não, tá lá, gostou de uma receita, fez, deu certo? Manda foto pra gente e se quiser compartilhar também a sua história, você está indo numa caminhada aí que está tendo dificuldades, mas está tendo vitórias também, conta pra gente porque a sua história pode servir de incentivo e de inspiração para outras pessoas. Hoje a gente vai fazer shimeji refogado com brócolis e castanho. Olha que delícia! Shimeji, então, é o que a gente vai fazer hoje. Anota os ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita. Óleo de coco, a gente está usando aqui uma colher de sobremesa, uma colher de sopa de soja, de molho de soja, o shoyu, um dente de alho picadinho, 3 colheres de salsinha ou cebolinha picados, gengibre ralado, brócolis, uma xícara de brócolis mais ou menos, cenoura. Esses ingredientes são ingredientes que você pode colocar à vontade, o brócolis, a cenoura e o gengibre. E aí 400 gramas de shimeji, aquele cogumelo que é mais fácil de ser encontrado e é o que a gente vai preparar hoje, tá bom? Gostou? Vai ser uma receita bem fácil, bem gostosa, bem verão, bem levinha, então não deixa de fazer em casa não. E para falar sobre vitamina D, hoje a gente está aqui com a doutora Lani Soares. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo Prazer recebê-la aqui, viu? O prazer é meu. Temos aqui também o doutor Everton Gomes, que é cardiologista. Obrigada pela participação, prazer enorme tê-lo aqui com a gente. É um prazer. Vocês gostam de ir para a cozinha de vez em quando? De vez em quando. Para provar, pelo menos. Não, para provar e para fazer. Para fazer, né, Lani? Não tem como escapar. Jeito. Não tem como escapar. Gostam de cogumelo? Eu gosto. Ah, sim, adoro. Minha eu esposa gosto muito também. Cogumelo, eu acho que é um dos pratos assim mais versáteis que a gente tem. E é rico, ingrediente né? versátil, é rico. Rico, muito nutricionalmente. Bom, para fazer essa receita, você vai precisar também de uma frigideira grande, estilo aquelas orientais, japonesas. Pode usar o que você tiver em casa. Eu estou usando uma de inox, mas uma antiaderente também ajuda bastante para não fazer bagunça na cozinha. E vou refogar, começar refogando aqui o alho no óleo de coco. E o gengibre também vem junto aqui agora. Assunto de hoje é vitamina D. Vitamina D, tem tanta gente falando da necessidade, falando em como a gente está deficiente, a maioria das pessoas estão com deficiência da vitamina D, mas talvez o senso comum não saiba exatamente o que é a vitamina D. Doutora Lani, você pode explicar pra gente o que é e por que ela é tão importante no nosso corpo? A vitamina D, ela tem esse nome até porque eles conheciam bem a A, a B e a C. Daí a próxima ficou a D. Veio a D. Mas, na verdade, hoje a gente sabe que como o corpo sintetiza essa molécula, então ela, na verdade, é considerada um hormônio. E, então, ela tem uma ação super importante no corpo. A gente tem visto cada vez que ela tem muitos receptores para essa vitamina nas células, ou seja, as células têm uma conexão, mostram uma necessidade dela. Então, ela é uma vitamina sintetizada na pele, né, pela ação dos raios solares. Uma pequena porcentagem dela pode vir da dieta também, mas cerca de 90% dela vem da ação do raio solar, convertendo uma molécula que está pronta na pele, com a ação do raio solar, essa molécula então é ativada, ela se transforma, passa por vários mecanismos no corpo humano e a gente tem a forma realmente ativa da vitamina D.
E por que ela é tão importante, doutora Alane? Qual é a função dela no organismo? Então, todo mundo sabe, já fez uma relação de vitamina D com osteoporose, por exemplo. Então, uma das funções importantíssimas dela é a absorção do cálcio. Então, a gente se preocupa tanto, né, com o cálcio, não pode faltar mulher, cálcio principalmente. as mulheres, as pessoas mais velhas, estão sempre ligadas com as crianças, né, para não ter o raquitismo. Mas a gente precisa lembrar que o cálcio é importantíssimo, mas se a gente não tiver a vitamina D, a absorção desse cálcio está comprometida. Então, a mineralização dos ossos, ela depende desses níveis adequados de vitamina D. Quer dizer, eu posso até consumir cálcio, posso até ingerir e ter uma quantidade ideal, mas sem a vitamina D eu não vou aproveitar. Eu vou ter problema na absorção. Uma outra função, o Everton vai falar de outras aqui, é a questão da saúde mental. A gente sabe que a vitamina D hoje, ela tem sido até usada como tratamento para depressão e outras. E interessante que no cérebro a gente encontra receptores para essa vitamina, mostrando a necessidade dela lá também. Essa é uma coisa relativamente recente, né? Antigamente se pensava muito na sintetização só no fígado, mas você falou aqui várias vezes, tem várias células preparadas para receber. A molécula é necessária. Várias células precisam dela para suas funções normais. Tá. Então, a gente não imaginava que tantas células tivessem receptores e precisassem dessa molécula para ter sua função normal. Então, hoje a gente percebe que para muitas células do nosso corpo, precisam para o funcionamento normal dessa vitamina. Então, ela é metabolizada, cai na corrente sanguínea, e aí é possível que ela chegue no corpo e vá atender as necessidades das várias células que dependem dela. Doutora Everton, o que é considerado nível normal de vitamina D para o indivíduo adulto? Olha, tem diferença de homem para mulher? Na verdade, é a mesma coisa para os dois. E o que nós temos hoje em dia é pelo menos o mínimo. Então, assim, o normal é pelo menos 30, de 30 para cima. Okay. Embora existam várias recomendações que pelo menos de 40 até 100 você já estaria com níveis tranquilos para um indivíduo. Agora, se você tem até 20, nós estamos falando de nanogramas por ml dentro do sangue, você estaria com uma deficiência de vitamina D. E de 20 a 30... Esse nanograma por sangue seria a quantidade de vitamina D... Que se diz unidade. Medida. A unidade de medida. Da 25 hidroxivitamina D. Essa de até 20 nanogramas por ml, você tem uma deficiência de vitamina D. De 20 a 30, uma insuficiência de vitamina D. Mas vários estudos mostram que se você tiver um nível acima de 40, tanto melhor para o seu organismo. A vitamina D também, a gente depende dela para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, a gente sabe muito que ela tem um papel fundamental para a função de células importantíssimas no sistema imunológico. Células de defesa. Células que têm um papel assim importantíssimo, porque todas as células são importantes, mas algumas têm um papel assim, uma ação mais ampla. Tá. E algumas células como essa de ação mais ampla, elas dependem muito dessa vitamina. Então, quando a vitamina D está baixa, de novo a gente vai ver um corpo com as defesas mais comprometidas. O sistema imunológico não está na sua eficácia, né? Agora, diferente das outras vitaminas, como a doutora Alane mencionou aqui, A, B, C, a vitamina D ela é absorvida pela pele. É um negócio difícil, até diferente da gente entender, dos leigos entenderem. Mas existe o risco de, como no caso das outras vitaminas, a gente usar a vitamina D em excesso, doutor Everton? Existe, mas assim, o que acontece? É mais uma vez a questão do modismo. Tem muita gente que diz, olha, precisa para tudo, mas inclusive tem gente até que fala, olha, vamos tratar certas situações até o câncer, que já é um extremo. Mas todo tipo de tratamento, ele tem que ser acompanhado por um profissional médico, um profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente. Sim. Os níveis adequados têm que ser monitorizados, não é você usar qualquer suplementação. Só um detalhe importante também sobre isso, tem várias maneiras de você suplementar.
E já dando uma dica, que aparece muita coisa aí na internet. De informação. Então, de informação e de desinformação. A primeira coisa que tem duas fontes de vitamina D. Uma é a vitamina D3, que está muito naquelas cápsulas, que é de origem animal. E tem a outra que é a vitamina D2, que é de origem vegetal. Inclusive, nós vamos... várias leveduras, elas são ricas em vitamina D. E o cogumelo, ele também tem vitamina D porque ele recebe do sol. Tá. Né? E o que acontece? Alguns estudos foram feitos e demonstram que a vitamina D2 e a vitamina D3, ou seja, fonte animal e fonte vegetal, não tem diferença para suplementar para o indivíduo. Olha só. E isso daí é importante saber. Agora, se uma pessoa ela suplementa demais ou de uma maneira inadequada, ela pode ter náuseas, vômitos, ela pode ter problemas dos rins, com o fígado, pode ter fixação de cálcio inadequada, coisas, inclusive insuficiência renal. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas é difícil que isso daí chegue a esse extremo se você fizer a suplementação adequada com acompanhamento. E é importante a gente lembrar também que com o sol esse problema a gente não tem, porque o próprio organismo já regula. Ele se autorregula. Eu ia perguntar isso nas férias, quando a gente exagera na praia, fica mais queimadinho. Não estoco, então, vitamina D. Eu uso aquilo que... O corpo vai fazer o controle e você não vai ter uma intoxicação por excesso. Você vai ter outro problema. Né? Pode ter desidratação. Certamente. Exatamente. Sintomas. Como é que eu sei que eu tô com falta de vitamina D? Você sabe como é que tá a vitamina D aí no seu corpo? Tem visto os seus exames? É só por exame ou tem sintomas físicos que vão dar alarmes? Tem um exame específico que é da dosagem do precursor da vitamina D, antes de ele... A principal local onde a vitamina D é transformada na parte ativa é no rim, embora, como a doutora Elaine tenha falado, existam outros locais no organismo que ele vai ter receptor. Tá. Agora, dos sintomas, a pessoa vai ter letargia, muitas vezes em mulheres pode estar associada com sintomas de aparecimento de osteopenia, ou seja, baixa do cálcio nos ossos, osteopenia, osteoporose, pode estar associado com sintomas de depressão, pode estar muito associado, tem vários estudos mostrando a relação entre a diminuição da vitamina D e a síndrome metabólica, que é o quê? Obesidade, diabetes, o aparecimento... Olha só, gente! Exatamente. O aumento do risco do aparecimento de câncer, exatamente. Né, por exemplo. O Alzheimer, as pessoas fizeram um estudo que mostravam que as pessoas o grupo que tinha Alzheimer tinha 50% a mais de chance de deficiência de vitamina D. Ou seja, doença da mente, aí, doutora. Assim como também mielodisplasias, outros tipos de cânceres, coisas da onde você imaginar a vitamina D, a deficiência dela está incluída no aparecimento de problemas. Então, eu não posso confiar somente nos sintomas, já que eles parecem bem inespecíficos. Exatamente. É necessário, então, pedir um exame de sangue, uma dosagem dosagem para verificar. Simples, não é nada complicado. Você pode fazer um hemograma, junto você já pode fazer essa avaliação, sem muita dificuldade. Nosso corpo não produz a vitamina D? Então, bom, ele vai sintetizar. Estou pensando nos bebês, né? Os pediatras estão bem alertas aí, tem já recomendado, inclusive, a suplementação, mas, por caso de bebês, é fundamental tomar sol. Tomar sol. Sim, normalmente os bebês tomam a vitamina A e a vitamina D, né? Sim. Já é meio prático. As pessoas institucionalizadas também, pessoas que estão em hospitais, em instituições clínicas, estão sempre fechadas, elas também fazem a suplementação. Agora, é importante que a gente entenda que a vitamina D ela é convertida na pele, né, pela ação do raio solar, e esse raio solar precisa ter um determinado comprimento de onda para que essa molécula seja convertida. Tá. Então, esse comprimento de onda de 290 a 320 nanômetros. Como é que a gente faz isso na prática? Na prática, quem que mede isso? Como é que você mede o comprimento de onda? Na prática, é no horário do sol mais quente. Então, eu costumo dizer assim, tudo que a gente tem de orientação de proteção, de protetor, de óculos de sol, de cuidado com o rosto, tudo isso, tá tudo certo. Quando a gente está falando de uma exposição prolongada.
Mas a gente também não pode esquecer que a gente precisa dessas doses diárias, doses pequenas de exposição ao sol para que a gente tenha níveis adequados de vitamina D. Agora tem Sem protetor solar, nesse Sem caso. protetor solar. Agora tem uma coisa importante. Tem gente que diz assim, mas eu gosto de pegar sol, ou quando eu pego o sol quando eu estou no carro, pelo vidro, ou quando eu estou em casa, sentadinho, lendo, no sofá e tal. Não vale esse sol, não? Não vale. Por quê? Porque tem 3 tipos de onda. Tem o VA, o VB e o VC. O UVC, ele fica, a camada de ozônio já segura lá em cima. O que vem pra gente é o VA e o VB. O VB é aquela ondinha que vai até as 9, 10 da manhã. É aquele solzinho suave e é aquele que passa pelo vidro. Só que assim, esse não é o bom para fazer a vitamina D. Mas tem muita gente que até passa protetor de pele. Os primeiros protetores, eles seguravam só o VB. E aí deixava passar o VA, mas ele faz envelhecimento da pele. O raio que faz a produção de vitamina D é o UVB. Que é mais agressivo. Que é o mais agressivo, que é esse raio de sol que vai das 10 da manhã até as 2 da tarde. Isso na nossa região, nós estamos falando num clima tropical, tipo Brasil. Se for para a Europa, se for mais para o sul, são horários diferentes. Então, assim, de acordo com o tipo de pele, uma pessoa de pele branca, seria esses 10, 15 minutos com o máximo de exposição de pele possível. Evitando o rosto, né? Evitando o rosto. E se uma pessoa tiver a pele mais negra, você precisa ter mais tempo. Por quê? Porque bloqueia, a melanina acaba bloqueando a entrada desses raios. Até uma coisa interessante, teve um paciente meu que ele trabalha numa escola e ele, obras gerais, serviços gerais, com deficiência de vitamina D. Ele disse assim, eu trabalho justamente nesse horário de 11 horas até 1 hora da tarde. E eu digo, mas como é que você trabalha? Com as mangas até aqui, só aparecia o rosto dele e as mãos. Então, justamente o que não era para aparecer. Pouca exposição. Então, tem que expor os braços, tem o tronco, né? perna, para que você consiga ter a exposição do corpo para a produção de vitamina D. Olha que interessante. Então, usando esse remédio natural, que o sol, a luz solar é um dos remédios naturais deixados por Deus pra gente, você também vai ter que exercer aí um outro remédio que é o equilíbrio. A doutora Lani mencionou aqui muito bem que você vai usar esse tempinho aí de exposição ao sol, sem filtro solar, mas como dose de remédio. Uma dose realmente para você prevenir e tratar também doenças. Porque como o Dr. Everton mencionou aqui, quantas coisas ruins podem ser desencadeadas pela falta da vitamina D. Exatamente. E falando em vitamina D, peraí, doutor, que o senhor já vai complementar aí, a gente tem um outro remédio que pode ser utilizado juntamente com a vitamina D do sol, que é o exercício físico ao ar livre. Vamos acompanhar então a matéria que a nossa equipe preparou e na volta tem mais conversa boa sobre esse assunto. Olá, no quadro Em Forma de hoje vamos falar sobre a atividade física ao ar livre, a importância no combate do sedentarismo, os exercícios físicos e os benefícios quanto à exposição ao sol. Vou dar a dica do primeiro exercício, o agachamento livre, que pode ser feito em qualquer ambiente, principalmente a exposição à luz solar, que além de trabalhar membros inferiores, você também faz a fixação da vitamina D ao corpo. Movimentos, os 2 pés paralelos, a contração do abdômen, vai agachar, inspira, solta o ar na subida. Repita isso 3 vezes, 12 repetições. O próximo exercício, um exercício cardiovascular que vai trabalhar a parte aeróbia e também movimentos superiores e inferiores. Vai fazer a execução cruzada, cruza braço, volta, alterna, cruza, volta, alterna. Cada um respeitando o seu limite. Conforme vai ficando fácil, pode ir aumentando a velocidade. Também pode fazer 3 vezes 12 repetições, com pausas, descansando. Aê, parou. Vai para a próxima. Próximo exercício, vamos trabalhar interno de coxa. Os pés afastados, as pontas para fora.
Flexiona os joelhos, contração do abdômen, agacha e volta. 1, 2 e volta. Também repete 3 vezes, 12 repetições. Próximo exercício, um exercício de panturrilha. Vai ficar na ponta dos pés, apoia e relaxa o calcanhar. Sobe, contrai, relaxa o calcanhar. Fazer 3 vezes 15 repetições. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Essas foram as dicas do quadro Em Forma de hoje, unindo as duas coisas, a atividade física e a exposição ao sol como inúmeros benefícios à sua saúde. Até a próxima! Muito obrigada. Olha só, a gente pode fazer atividade física. Quantos remédios agregados ali podem ser utilizados se a gente fizer ao ar livre, não é? Mas voltando aqui ao tema da vitamina D, o nosso refogado já está pronto. Daqui a pouquinho vocês vão experimentar. Só vou finalizar com cheiro verde. Pode ser salsinha, cebolinha. Olha que colorido bonito que fica. E uma excelente opção de jantar mais leve. Um 0 carboidrato, um pouquinho de proteína, vitamina D, né, doutor Everton? Com certeza. Voltando à história da vitamina D. Crianças depois vão precisar... Naturalmente as crianças parecem que brincam mais ao sol, mas precisam de suplementação também ou não? Olha, se elas fizerem o banho de sol adequado, e na verdade isso é até bom para a mãe que está amamentando, isso daí, a suplementação, ela basicamente é desnecessária. Na verdade, existe um modismo hoje em dia de alimentos enriquecidos com vitamina D. Mas o tempo de exposição de 1 hora durante a semana ao sol, ele seria equivalente de 15 mil a 20 mil unidades para um adulto de vitamina D. Ou para a criança, seria equivalente a 200 copos de leite. Então, Uau! Quando a gente fala de dar vitamina A enriquecido com vitamina D e cálcio, é muito melhor você colocar seu filho para brincar no quintal do que você pegar e ficar dando iogurte ou leite para ele. A outra coisa é que para a mãe, até para cicatrização da mama, quando ela vai dar de amamentar, é importante que ela também pegue o sol ali. E uma coisa importante, as mulheres que estão agora gestantes, existe estudo bem recente que demonstra que mulheres que têm deficiência de vitamina D, as crianças quando nascem, elas têm maior tendência a cáries. Olha então só. É importante agora corrigir antes que nasça a criança, porque depois vai ter mais dificuldade. Como já foi dito, a vitamina D auxilia o cálcio a fixar nos ossos, inclusive a dentição. A doutora Anne falou aqui sobre a importância da vitamina D, especialmente para mulheres que começam a sofrer perdas a partir do climatério, não é? Vamos pensar agora, então, mais para frente, os idosos, os mais velhos, também tem uma necessidade especial de vitamina D. Como é que é a absorção deles nessa faixa etária? Então, a gente precisa considerar, dependendo do lugar do planeta que você está, o planeta está em relação ao Sol, depende da estação do ano, depende da cor da pele e depende também da idade. Então, a gente vê que as pessoas mais velhas, o processo de envelhecimento, uma das coisas que ele faz é diminuir essa capacidade de absorção da vitamina D também. Então, aí a necessidade de um cuidado ainda maior, né? Então, as pessoas mais velhas, à medida que os anos vão passando, precisa prestar mais atenção ainda, e por isso que a gente vê tanta fragilidade óssea, por exemplo, nos idosos. É muito comum, caiu, já quebrou e tal. Então, esse cuidado, ele é ainda redobrado durante essa fase da vida. Vamos provar? Vamos. Vamos provar, que eu sei que o Dr. Everton tem mais uma contribuição. E você em casa que está assistindo a gente, se está preocupado com a sua vitamina D, vai atrás de um especialista, procura alguém que possa verificar, solicitar essa dosagem da vitamina D, com licença, doutora, e para ficar tranquilizado, né? E para também correr atrás do prejuízo se houver.
Com certeza. Podem provar, fiquem à vontade. Essa é uma proposta bem simples para você fazer aí em casa. E serve também como recheio. Você pode usar, por exemplo, botar como numa prato torta, né? Uma torta, um macarrão Uma integral. delícia. Fica muito bom, estilo Essa combinaçãozinha yakisoba. do brócoli. Excelente. Gostaram do sabor? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Doutor Everton, o senhor tinha uma consideração final para fazer. Na verdade é o seguinte, quando nós muito tem suplementação em relação ao cálcio, mas se você não tem a vitamina D, ele pode se acumular ou nas artérias do coração ou então fazendo cálculo no rim. Então, quando você tem insuficiência de vitamina D, o organismo ele não consegue absorver isso. Então é importante que você suplemente isso daí de maneira adequada, tenha cuidado, procure um profissional e tenha todos esses cuidados para que você tenha uma boa saúde. Boa saúde, inclusive evitando doenças. O doutor Alane já falou aqui que está muito relacionada a falta de vitamina D com deficiência no sistema imunológico. Então precisa pensar nisso também. Não, a gente pensa muito na falta de vitamina D, problema nos ossos, mas suas defesas podem estar comprometidas. De uma forma geral. Tá, alguma consideração mais? Então, eu só queria reforçar essa ideia de que a dieta, ela tem uma contribuição pequena com a vitamina D. Nesse caso, a nossa fonte maior e principal mesmo é o sol. Então, a gente vai fazer um uso adequado desses banhos de sol, nada exagerado, mas a gente precisa entender que é necessário que a gente tenha essa exposição para que a gente tenha bem-estar, para que a gente tenha saúde mental, para que a gente tenha um sistema imunológico ok, para que a gente não desenvolva problemas cardiovasculares. E a gente tem uma série de coisas que a gente já comentou aqui, né? Que vão ser prevenidas. Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez. E Vida e Saúde volta amanhã com muito mais receitas e informações que podem transformar a sua vida. Tchau e até amanhã. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.